Fala aí, eu sou o Alisson, irmão da Alessa, E eu sou a Alessa, irmã do Alisson. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Bom, pessoal, seguindo aqui a nossa trilha da Academia SAP Business One, né? Hoje nós vamos começar mais uma das caixinhas do SAP, mais uma caixinha lá do Learning Hub, né, mana? Uhum. Se você não acompanhou nos vídeos anteriores, nós passamos sobre a parte de administração financeira, né, que é a parte de plano de contas, falamos sobre filiais, falamos sobre moedas, inclusive tem bastante conteúdo referente a isso lá, um conteúdo bem dinâmico para a gente visualizar. E se você não conferiu, por favor, confira para que você tenha ainda mais conteúdo para conseguir acompanhar a continuidade, porque agora a gente vai entrar numa dinâmica que é reexecutar todas as movimentações, né? Executar os processos a partir de todas essas configurações que a gente aprendeu a fazer ali no módulo financeiro, né? Até nos vídeos foram comentados alguns detalhes ou outros. Então agora vocês vão acompanhar com a gente, a Mana vai passar aquele overview rapidamente, mas antes dela compartilhar a tela aqui e começar o conteúdo, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para as notificações e não deixe de curtir esse vídeo também. A gente hoje está com 560 inscritos no canal e a nossa nova meta é 1.000 inscritos, hashtag Somar1000, né? É Vamos isso criar uma aí. campanha legal aí. A gente conta com o compartilhamento de vocês da nossa página para cada vez mais a gente alcançar mais pessoas. Verificar como é que estamos aqui na nossa jornada, né? Estamos aqui na parte de contabilidade, relembrando, estamos caminhando aí para metade do percurso aí dessa etapa, né? Então, o módulo da vez é esse aqui, ó, processo financeiro. Tem várias palavrinhas, várias telas conhecidas que a gente já viu no SAP nos vídeos anteriores, mas com um pouquinho a mais ali, com um foco um pouquinho mais delimitado em alguns pontos, que vai, né, contribuir aí para todo o entendimento da gestão financeira dentro do SAP. Bom, no que consiste o módulo de processo financeiro? Aqui o recomendado tá de praticamente 3 horas aí de estudo e achei bem coerente aí com relação ao conteúdo, até porque tem muitos tópicos que já foram abordados parcialmente nos módulos anteriores, então foi mais tranquilo mesmo de fazer. E eu achei bacana que a gente teve bastante testes, teve simulação e teve acho que uns 3 testezinhos divididos ali para a gente ir validando o nosso conhecimento, né? Bom, então aqui a gente tem 4 etapas. Cada etapa aqui tem alguns tópicos, entre tópicos e simulação. Uma curiosidade, até aproveitando, vocês veem que aqui no computador aparece como no title. Entendo que é um bug aí do portal com relação ao navegador ou alguma questão aqui do modo como eu estou acessando, mas eu acessando pelo dispositivo mobile, ele não vai dessa forma. A SAP requisita um aplicativo ali, no que você acessa por ele, fica tudo detalhadinho e não fica com essa questão aqui do sem título, né? Mas Uhum. seguindo aí, o primeiro tópico, opa, parei lá no resumo, aqui ó, é o como efetuar um lançamento contábil. Então, nos vídeos anteriores, a gente já acabou falando sobre o lançamento contábil, tanto automático quanto manual, mas eu queria dar uma ênfase nesses pontos aqui, ó. Deixa eu ir lá pro resumo. A gente tem 4 temas principais aqui nesse PDF. Ele fala que todos os lançamentos contábeis são feitos no arquivo de lançamentos contábeis, sendo lançamentos contábeis automáticos, que são feitos a partir de outros documentos de marketing, como nota fiscal de saída, nota fiscal de entrada, ou um lançamento contábil manual também, que é ir direto lá no lançamento e fazer diretamente na contabilidade, independente de um documento previamente, né?
E aí ele fala sobre o como você faz esse lançamento. Então, aqui algumas questões de usabilidade, sobre o uso do Tab, Ctrl Tab, para abrir lista de contas, lista de PN ou menu de contexto, por exemplo. E aí aqui ele fala da questão dependendo do padrão do seu país, você especifica como vai acontecer transações de estorno, se elas podem ser feitas como transações de estorno padrão ou com valores negativos. Aqui até fiquei com um pouco na dúvida, mas acho que nos vídeos de prática a gente vai conseguir explicar melhor. É que no caso, nossa base que está configurada como Brasil, quando a gente fizer um estorno, ele vai efetuar um lançamento contábil invertendo os débitos e créditos. Então, se na ida eu debitei e creditei, o estorno ele vai creditar e debitar, né? Invertendo essas contas. Na configuração do negativo, quando você fizer o estorno, ele vai repetir o mesmo lançamento, porém com um sinal negativo nas colunas. Então ele vai, em vez dele debitar o que ele creditou na anterior, ele vai creditar de novo, só que com um sinal negativo. Isso. Então ele vai permanecer na mesma coluna crédito. O lançamento. Perfeito. E o último ponto sobre o estorno programado, que ele pode ser feito incluindo uma data futura para lançamento, para cancelamento no lançamento contábil, e pode ser definido para fazer uma solicitação automática. Então, desse no primeiro tema aqui. Aí a gente teve uma simulação para você criar um lançamento contábil manual. Na sequência, ele já fala dos modelos de lançamento e lançamentos recorrentes. É basicamente o conceito lá do contrato guarda-chuva que a gente falou lá atrás. Isso. Mas aqui, tratando do modelo de lançamento e lançamento recorrente do próprio lançamento contábil. Isso mesmo. Bem bacaninha isso aqui. Aqui tá para a gente ver o resuminho, ó, seguindo a linha de raciocínio. Aqui, ó, existem dois tipos de modelo de lançamento contábil manual. Você cria um modelo com porcentagens para lançamentos contábeis que têm estrutura muito semelhante, ou você seleciona um lançamento contábil que você insere manualmente. Selecionar ele. E aí você cria um lançamento recorrente para casos que você tem um valor fixo criados regularmente, sei lá, um lançamento mensal. Você pode configurar a frequência no qual esse lançamento ocorrerá e apresentar um relatório recomendado para que você lance as transações que estão vencidas quando efetua o logon no sistema. Então, ele dá esse overview de como a gente pode usar o modelo de lançamento e o lançamento recorrente. Seguindo, aí a gente tem uma etapa, um documento que fala só do pré-lançamento contábil. E aí, no que consiste aqui? Esse aqui é até bem um dos maiores aqui. Não, acho que é um conteúdo bem extenso, mas basicamente ele explica em que contexto se trabalha com pré-lançamentos contábeis. Então, um procedimento de 2 fases para a criação de lançamento contábil manual, às vezes você começa a executar e você precisa da sequência posteriormente, ou depende de uma outra informação para concluir. Um exemplo de aplicação de pré-lançamento, mano, é, por exemplo, a folha. A folha de pagamento, ela sofre geralmente uma correção no final do período. Sim. Né? Então, durante o mês, durante a competência, eu tenho uma previsão, eu já tenho uma projeção dessa folha. Eu já sei mais ou menos quanto que ela custa, né? Então, eu tenho o pré-lançamento com todos esses dados já cadastrados. E isso eu consigo levar para os relatórios, né? E acompanhar, mas ele não é o lançamento definitivo, né? Ele é apenas um pré-lançamento, né? Daí que no dia exato a gente vai ali, faz os ajustes que tiverem que ser feitos de conta, de valores, e aí efetivamente conclui o documento. E dependendo da quantidade de informação que está trabalhando no lançamento, o uso do pré-lançamento contábil poderia ser um auxílio nisso, né? Para você conferir antes de fato virar o lançamento contábil de fato. Exatamente. Então, digamos que esse é o que você pode alterar. Isso, porque depois que executou e virou lançamento, não tem volta, né? Não tem. Aí até fala ali, ó, criar primeiramente lançamentos contábeis manuais como esboços, corrigi-los e lançá-los mais tarde. Então você consegue administrar ele até
efetuar, né? Uhum. E depois, na questão do relatório de pré-lançamentos contábeis, onde a gente pode lançar entradas selecionadas a partir de um pré-lançamento contábil. E aí, seguindo, a gente teve mais um teste de conhecimento em cima do tema de lançamento contábil. Perfeito. E aí, vamos para a questão dos períodos contábeis. E aí entra aquele ponto. Eu, como usuária de SAP, já tive impasses com relação a isso, porque às vezes vira o mês e aí, contabilmente, a gente ainda não está habilitado para fazer lançamentos naquele mês, e aí eu tenho que fazer um ajuste ali na administração do sistema para liberar os lançamentos. Ou Uhum. é necessário fazer alguma correção com data passada, alguma coisa que envolva um período anterior que já está encerrado, e a gente precisa reabrir aquele período para conseguir efetuar. Tem toda uma questão de, acho que de travas, né, com relação ao período que a gente pode estar fazendo lançamentos. Não, pensa comigo. Você comprou e vendeu o mês inteiro. Uhum, Terminou o seu período. Fizemos todos os cálculos, determinamos todos os lucros, prejuízos que teve dentro daquele período. Encerrei. uhum, E agora é vida nova, né? Daqui para frente eu tenho um novo início, tá? Então entende sempre que assim, né? O encerramento do período é o meu novo início. Eu uhum. finalizo para começar outra vez. Esse começar é desse período para frente. Quando eu quero mudar o passado, calma lá, eu estou mudando Por o quê, né? resultado. Assim. Então aí tem toda essa trava, esse congelamento do período no sistema para evitar que você faça lançamentos em períodos que já estejam definitivamente encerrados, né? Calculados. E é claro que teve até um dos vídeos que eu falei um pouco sobre isso rapidamente, né? Sim. Acho que na hora de fazer a criação da empresa ali também, eu comentei sobre esse caso. Isso aí. Aí aqui no resumo consiste exatamente nisso, ó. Criar lançamentos contábeis, você define o período contábil principal, o exercício, sei lá, o ano de 2023, né? Geralmente corresponde ao ano do calendário, e o subperíodo de exercício, ano, trimestre, meses ou dias, a depender, né, de como é a gestão da empresa, vai ser determinado as janelas de subperíodos. Uhum. E aí o SAP ele determina automaticamente a qual subperíodo a transação pertence, com base no quê? Sempre na data de lançamento da transação, não nunca em data de vencimento ou qualquer outra referência, sempre a partir do lançamento. E Isso. ao criar um novo período contábil, sempre levar em consideração as ressalvas importantes feitas durante o curso. E aí, seguindo depois de períodos contábeis, vem o encerramento de período. Que aí Esse é tem a atividade de executar o encerramento, como eu comentei. Isso, Uhum. exatamente. Aqui tem bastante coisa também. Esse, infelizmente, ainda está em inglês, não ficou traduzido. Mas está em torno dessa questão de você fazer os encerramentos corretamente. Uhum. E aí, depois disso, a gente tem mais um teste em cima de períodos contábeis. E a gente vem para o tema de reconciliação interna, que eu achei até meio um pouquinho mais complexo de entender aqui. Vamos ver na prática. Esse Essa daí de questão todos é o assunto mais legal. é o mais legal, né? É o que eu imaginei, porque os anteriores, de certa forma, a gente acabou passando por eles em algum momento. A questão de reconciliação, a gente não falou nada ainda, né, da base aí, nenhum exercício. E aí eu achei bem intrigante isso aqui. Tem bastante coisa, mas o que resume, né? Então, a reconciliação interna é executada em uma moeda corrente e moeda estrangeira. SAP Business One pode realizar a contabilidade em duas moedas paralelas. Isso a gente aprendeu nos últimos 2 vídeos aí. Moeda corrente e moeda do sistema. Todas as reconciliações internas do sistema e do usuário precisam compensar-se em moeda corrente e moeda do sistema. O sistema atribui número de reconciliação único para cada reconciliação interna aos 2 tipos seguintes: reconciliação do sistema e a reconciliação do usuário. A função administrar reconciliações anteriores permite que você revise ou cancele uma reconciliação do usuário. Então, Imagine o seguinte, vou tentar ser prático
antes de entrar no sistema para facilitar a preparação de todo mundo. Então, o que é a reconciliação? É quando os dois lados se entendem, certo? Uhum. Então, a partir do momento que eu compro de um fornecedor, eu tenho que pagar ele. No momento em que eu pago, eu uso um documento chamado contas a pagar. No momento que eu compro, eu lanço um documento, que é a nota fiscal de entrada. Quando você usa o documento do contas a pagar, teoricamente você está vinculando com a nota. Então o SAP faz uma reconciliação que a gente chama de reconciliação automática. Uhum. Mas, em algumas ocasiões, eu poderia ter simplesmente pagado esse fornecedor num montante. E depois que eu fiz esse pagamento por conta, eu quero dizer que esse valor pago corresponde a essas notas fiscais. Aí eu tenho a reconciliação manual, que é onde eu consigo pegar essas notas que estão em aberto ainda para pagamento e falar, ó, com esse lançamento aqui eu paguei todas essas notas fiscais. Aí o sistema tira da visão do contas a pagar aquela pendência. Tá? Uhum. Então, lá na prática, a gente vai enxergar isso acontecendo naturalmente. Tudo já existe lá, já está tudo lá. Legal. Entendeu? Aí, depois disso, a gente tem mais um teste sobre reconciliação interna e, para finalizar, um estudo de caso para lançamentos contábeis manuais e reconciliação. E fecha essa etapa aqui para nós. Muito bom. Dá para ver que esse documento ele é bem rapidinho. Bem rapidinho. A gente poderia fazer o quê? Até como uma solicitação de um telespectador, no nosso vídeo a gente poderia pegar esse documento e reproduzir ele em conjunto. Aqui, isso ó, já vai as tarefas facilitar. que iremos executar: criar um lançamento contábil manual, criar o modelo de lançamento, um lançamento contábil manual recorrente, reverter um lançamento contábil manual, que é a questão do estorno, criar um pré-lançamento contábil, visualizar as transações reconciliadas, criar reconciliações do usuário. Perfeito, já vai ver tudo. Perfeito, então, gente. Isso que nos espera aí. É, muito bom. Bom, pessoal, então logo mais teremos mais uma parte do nosso processo aí de operações financeiras, agora realizando na prática no SAP Business One. Fiquem ligados, um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, mas agora a gente vai entender certinho o que a gente vai absorver agora no processo. Alcançamento do canal. Alcançamento. Alcançamento. Ai, Jesus.